Curadoria Recorrente está mudando o mercado editorial com a presença e moderação do Lucas de Sena Lima. A gente tem também a Heloísa, da Intrínsecos, o Rafael, da Pacote de Textos, a Denise, da Taba, e o Gustavo, da TAG. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa mesa. Bom, gente, Sabine já me apresentou, eu sou o Lucas, eu sou editor na Globo Livros, hoje eu fico responsável pelos selos Globinho e Biblioteca Azul, né? Da Globo eu quero agradecer o convite da Priscila, que não está aqui, agradecer a Sabine também. Bom, deixa eu só fazer uma observação. A Priscila não está aqui porque ela está nesse momento participando de outra mesa em outra casa. Mas ela vai chegar. A Casa Fantástica é um projeto bem bacana, bem interessante. Tive a oportunidade de estar aqui no ano passado, acompanhar, e cada vez melhor, isso é muito fantástico também. Então, bom, Sabine apresentou já o pessoal, o Gustavo da TAG Livros, a TAG está de aniversário, 5 anos. É o clube de assinatura, o maior clube de assinatura de livros hoje, né, do Brasil, está aí já há algum tempo. A Denise Ataba eu conheci recentemente, é um projeto bem interessante, clube de assinatura de livros infantis e juvenis, fantástico, a gente trabalha nessa área, acompanha com muito entusiasmo, né, esse tipo de iniciativa. A Heloísa da Intrínsecos com uma proposta um pouco diferente, né, de uma editora fazendo esse processo de venda direta, né, para o consumidor com seu próprio, né, clube de assinatura. E o Rafael, da Pacote de Textos, com um projeto interessante também de aproximar, de ficar mais próximo dos seus leitores, né, com uma proposta um pouco diferente, para poder dizer melhor também. Né. O clube de assinatura, vou fazer uma explanação bem breve, muitos de vocês devem conhecer, é um serviço de venda ao consumidor com uma taxa mensal e a pessoa recebe em sua residência um produto que pode ser um produto de beleza, cerveja, vinho, já tive clube de assinatura de vinho, é fantástico, papelaria, várias coisas, vários itens, inclusive, por que não, livros também, né? Hoje no Brasil, os clubes de assinatura, em geral, movimentam cerca de R$1 bilhão. Nos Estados Unidos eu fui atrás, são cerca de 10 bilhões, não sei se alguém tiver informação se eu estiver errado, mas eu acho que é mais ou menos isso, o mercado vem crescendo bastante, né? E principalmente no nosso cenário no mercado editorial brasileiro, recentemente a gente vem enfrentando uma crise bem aguda, né? As duas maiores redes varejistas do Brasil pedindo recuperação judicial, né? A Saraiva e a Cultura, as duas juntas hoje representam cerca de 40% do nosso mercado de livros, do nosso mercado varejista, né? O mercado recrudesceu, encolheu cerca de 25% no último ano, né? Muitas editoras fechando, outras reduzindo o catálogo, reduzindo a quantidade de lançamentos e selos. Então, muitas delas vão atrás de novas possibilidades. E o clube de assinatura de livros é uma delas, né? Uma chance de estar mais próximo por outros canais ao consumidor, né? E, bom, eu gostaria primeiramente de pedir para que cada um deles apresentasse um pouco mais a fundo, dissesse um pouco da história dos seus clubes, os clubes que eles representam aqui, né? Quem quiser começar, talvez daqui para lá, ou de lá para cá. Tá bom. O Intrínsecos, ele nasce dentro da editora Intrínseca. A Intrínseca tem 15 anos, né? Uma editora que tem 15 anos. Ele nasce em outubro do ano passado, então a gente tem aí 10 meses. E é claro que tem toda a questão do mercado, né, editorial, que todas as editoras vêm sentindo muito forte nesses últimos anos. Mas a gente acredita no clube, lá dentro da Intrínseca, como, na verdade, uma continuação de um projeto que a gente já faz há muito tempo. Desde 2008, a editora ela se aproxima muito dos leitores, com eventos literários, né, fazendo encontro com fãs. Isso desde a época de Crepúsculo, né, que foi um dos livros que fez a Intrínseca virar uma grande editora, assim, com números de muitos livros vendidos. Então, depois de Crepúsculo, a gente ainda teve Rick Riordan, que movimentava muitos encontros com leitores, e depois uma série de outros livros que a gente estimulava esse encontro. Depois a gente criou a Turnê Intrínseca, onde a gente viajava para várias cidades do país para apresentar os lançamentos. E aí a gente sentiu esse movimento de tentar se aproximar um pouco mais dos leitores da editora, de quem gostava do catálogo da editora, e aí nasceu Intrínsecos em outubro do ano passado. Então a curadoria é feita pelos editores da Intrínseca, então a gente tem uma editora jovem, uma editora que a gente considera um pop comercial e um editor de literatura, né? E eles escolhem os livros que vão para dentro da caixa. A gente ainda está, enfim,
muito no início, a gente está sentindo como é que funciona isso, já entendemos desde o princípio que é outra vida, é outra empresa, é outro negócio, né? Completamente diferente de uma editora. E tem sido muito gratificante, tem sido muito bacana perceber como os leitores curtem, ou que eles gostam ou não gostam desse processo de você receber uma caixa em casa de uma editora, né? E a gente tem aí nossas redes sociais, onde esse contato acontece todo dia, toda hora, todos os momentos, não só para falar do clube, mas para falar principalmente dos nossos lançamentos. Então é um projeto que a gente ainda está muito testando tudo, né? Testando títulos, testando brindes, testando a forma como conversar com essas pessoas, e que é muito híbrido, porque, claro, a gente precisa de tempo para entender e burilar aí como é que isso vai se transformar e como vai ficar também fazendo parte da história da editora. A Taba é um negócio de impacto social, uma empresa de curadoria. A gente tem 5 anos também. A gente faz 5 anos agora em agosto. E, bom, eu sou da área de educação, eu trabalhei muitos anos como professora, trabalhei muitos anos em projetos de formação de leitores, então eu tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil, em municípios bem pequenos, conhecer um pouco da realidade da relação entre o leitor e o livro, em bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, em lugares também onde não havia biblioteca, e nem livrarias, né, porque a gente tem no Brasil um problema muito grande da distribuição do livro. A gente está aqui em Paraty, né, eu sou de São Paulo, Sudeste e Sul, né, 70% das livrarias do Brasil estão nessa região. A gente tem ainda uma biblioteca para cada 33 mil habitantes, então a gente está aqui falando na Flip, meio que evangelizando quem já está evangelizado, né? Então, por outro lado, a gente tem muitas histórias de políticas públicas de acesso ao livro, né, em governos anteriores, desde o governo Fernando Henrique, de promoção do livro, enfim, da leitura, e que agora, enfim, a gente está vivendo uma fase, infelizmente, de retrocesso, mas que possibilitou que muitas pessoas tivessem acesso a livros. A Taba surgiu porque nessa minha experiência como formadora de professores e leitores, em contato com criança, com professor, com mediador, eu fui vendo que muitas vezes tinha um livro, tinha um leitor, mas não tinha leitura. Assim, como é que a gente possibilita essa aproximação? Porque aqui no Brasil ainda, a nossa história de leitura ela é muito recente. Nós somos um país que temos só 30 anos, né, de acesso à escola para todo mundo. É uma coisa... A gente não tem biblioteca em todos os municípios brasileiros ainda, né? Então, tem uma história de leitura bastante recente. Como é que a gente tira esse objeto desse lugar de fetiche, que quem lê, nossa, é alguém muito cool ou extremamente intelectualizado, e traz ele para fazer parte do cotidiano, do dia a dia das pessoas, das famílias? Então a Taba tem como propósito aproximar os adultos e as crianças por meio de boas experiências de leitura. Então existem várias formas pelas quais os adultos podem se conectar com as crianças, pela dança, pela música, pelo brincar, e a gente aposta muito na leitura como a possibilidade da família construir junto com as crianças, tendo acesso a palavras, dar palavras para que tanto as famílias possam se narrar, construir suas narrativas e quem sabe aí reinventar o mundo, né? E a ideia surgiu porque dessa minha experiência de ver, eu viajava e as pessoas diziam, traz aquele livro, você pode trazer tal? Então a minha mala, uma parte grande da minha bagagem era livro, levando livro, comprando livro e levando livro para as pessoas. Aí eu comecei a simular quanto era o frete para esses lugares onde eu ia, né? Para interior da Bahia, para depois lá de Lençóis, né? E aí fui indo, interior da Paraíba, quanto é para Roraima, eu fui vendo que era inviável. Além do que, a compra no ambiente digital ainda é uma experiência muito nova para muita gente, né? Então, você comprar um livro, o livro custa R$50, o frete 25. Aí você fala, não, peraí, né? Vai levar não sei quantos dias para chegar. E na época, meu marido assinava um serviço de cerveja, e eu falei, e se tivesse um serviço de assinatura de livros, né? Isso em 2011. Se fosse um processo, eu estava começando essa coisa de serviço de assinatura, e comecei a ver se seria viável possibilitar que as pessoas tivessem acesso a bons livros de literatura, porque é isso, também na literatura infantil, enfim, eu acho que não é né, e é a minha visão, não é qualquer livro que forma um leitor, né? Você pode ter livros que formam um consumidor de livro, mas uma pessoa que é um leitor do livro, de si mesmo, do mundo, da palavra, do outro, ele precisa de uma experiência de leitura que seja muito potente. E no caso das crianças e das famílias, a nossa ideia é, de fato, provocar a formação desse leitor literário. Então, além do livro que a gente manda e do material que a gente manda que a gente chama de mapa de exploração, que não é um roteiro de leitura,
mas ele é um material que possibilita uma conversa sobre o livro, pensando que esse cara que vai ler o livro nem sempre consegue ver no livro aquilo que a gente acha que seria legal de ver. Então a gente vai fazendo provocações, do tipo, ó, você prestou atenção, por que a letra mudou de cor? Ou o que será que é essa faixa branca que o autor colocou em todas as páginas? Especialmente no caso do livro ilustrado. Porque a gente está partindo do pressuposto que aquele adulto que recebe o livro, nem sempre ele tem tanta familiaridade com aquele objeto e com aquela experiência, mas ele vê um valor, até porque ele paga para receber. Uma mediação. Esse livro. Então, além do material que vai, a gente produz muito conteúdo. Tanto conteúdo no ambiente digital, como junto com o kit. Então, como ler um livro de imagem, como ler com o bebê, como escolher bons livros para as crianças, como organizar uma biblioteca em casa, o que fazer depois da leitura. A gente vai produzindo conteúdo pautado em muito estudo. Assim, a gente tem um trabalho de pesquisa acadêmica, enfim, nós estamos nesse universo da formação também. Mas a ideia principal da Taba, quando eu falo de conteúdo, é possibilitar que a conversa sobre o livro e sobre a leitura seja uma conversa do cotidiano, não seja algo... Então a gente traz especialistas para conversar sobre o tema, mas quando eu vou brifar a conversa, eu falo, olha, fala como se fosse uma conversa. Você não precisa ficar citando referência, nem dizendo tudo que você leu, esse não é o lugar. O lugar é tornar isso possível, isso acessível, isso menos fetichizado, né? O autor, o livro, não, gente, isso é um objeto de consumo, que pode ser também um objeto de arte, mas é resultado de um trabalho, tem toda uma cadeia que depende disso, de profissionais, etc. E a gente tem um mercado muito grande no Brasil, mas que está só começando. Então, enfim, eu acho que embora, falando, a gente tem 5 anos, a TAG tem 5 também, né? Acho que somos os primeiros. A leiturinha começou logo junto com a gente, mas ainda é um universo ainda a ser explorado, né? Bom, parecido com a Denise também, eu assinava um clube de assinatura de cervejas, e meus pais assinavam de vinhos, e formados em administração, eu e 2 amigos na época, a gente discutia ideias de negócio, e os livros eram sempre assuntos frequentes, não necessariamente como ideias de negócio, porque a gente não sabia como trabalhar com isso, mas era um hobby nosso, nós sempre fomos muito leitores, assim. E a gente começou a se questionar, tem clube de vinho, clube de cerveja, por que não clube de livro, se a gente cresceu lendo livros do Círculo do Livro? Não sei se vocês lembram, mas eles foram muito grandes, nos anos 80 até meados dos anos 90, eles chegaram a ter 800 mil associados ao redor do Brasil. E a gente começou... Exatamente. Eu também. E era incrível, livros de capa dura, ótima qualidade editorial e tal. E a gente começou a se perguntar por que não tentar resgatar esse modelo, mas é claro que adaptando para os tempos de hoje, porque o Círculo do Livro existiu e cresceu muito num tempo em que o acesso era o problema. Porque pessoas que não tinham livraria na sua cidade basicamente não tinham como comprar livros, porque não tinha como comprar na internet, nem havia internet ainda nos anos 80. E hoje, com poucos cliques, era possível comprar um livro. Por mais que ainda não seja tão naturalizado, a gente sabe que é muito mais fácil. Então a gente decidiu que, em vez de trabalhar com a venda de livros, a gente trabalharia com a experiência literária. A gente trabalharia com proporcionar uma experiência de leitura diferente do que a pessoa tem em outros momentos. Foi assim que a gente formatou o clube, foi assim que veio a ideia de ter um curador, ou seja, a cada mês tem uma pessoa de relevância no cenário cultural que é convidada a nos indicar um livro para um dos seus livros favoritos. A gente escolhe, né, dentre os livros favoritos, aquela obra que a gente vai enviar para o nosso associado. A partir da obra, a gente desenvolve uma revista que traz informações sobre o curador, sobre o autor, o contexto em que a obra foi escrita, filmes que é legal de assistir antes de ler o livro para entender os costumes da época, um poema relacionado, enfim. Tudo basicamente que a gente se pergunta assim, o que eu gostaria de ler, o que eu gostaria de saber antes de ler esse livro? É essa a pergunta que a gente se faz a cada mês. Além do livro, além da revista, a gente começou também com a ideia dos mimos, que nada mais era do que uma brincadeirinha, algo para trazer um sorriso para o rosto do associado. Então lá atrás, um dos primeiros livros que a gente mandou foi Orgulho e Preconceito, daí a gente mandou um chazinho em inglês também. E daí tinha sempre uma brincadeirinha. O clube foi crescendo, a gente começou... em 2013 foram essas conversas e a gente tentando formatar a empresa. Em 2014, julho de 2014, a gente efetivamente iniciou os trabalhos. E o início foi difícil, assim, o primeiro ano foi bem complicado, mas logo na virada do primeiro para o segundo ano a gente começou a crescer
com muito mais velocidade. E com isso a gente conseguiu concretizar um dos sonhos nossos, também inspirado no Círculo do Livro, de ter edições exclusivas, de ter edição em capa dura, com uma ilustração que fizesse jus à história, que a gente pudesse trabalhar, enfim, estímulos diferentes a cada livro. Então a gente começou a se perguntar, pô, quem são os melhores designers de livros do Brasil, por que a gente não pode contratar eles? E com a vantagem de que a gente não está colocando esse livro para vender numa livraria, então ele não precisa ter uma capa chamativa para vender, ele não precisa ter um lugar de tamanho X para sinopse, a gente pode simplesmente fazer qual a melhor capa desse livro no mundo. Esse é o briefing que a gente passa. Ele não concorre na livraria por espaço, né? Ele não concorre por espaço, todas essas vantagens do clube. E aí, outros projetos a gente conseguiu concretizar, como o primeiro livro inédito no Brasil que a gente trouxe para os associados, depois um livro escrito também para os associados, e ali em 2017 a gente decidiu lançar um segundo clube. Esse primeiro começou a se chamar, em vez de só tag, começou a se chamar Tag Curadoria, e a gente lançou um segundo clube focado em livros com um gênero mais vira-páginas, livros viciantes, que foi muito o que nos pediam pessoas ou que eram associados, ou pessoas que não se associavam porque ainda não se identificavam tanto com as nossas escolhas editoriais. E assim a gente lançou a Tag Inéditos em abril de 2018, hoje com um ano e pouco a gente já está na Tag Inéditos com 21 mil associados, na Tag Curadoria com 26 mil associados, então quase 48 mil associados nos dois clubes. Essa é um pouquinho da nossa história. Boa tarde, pessoal. Se vocês não entenderem muito sotaque, é porque eu sou o único nordestino aqui, eu percebi pelo sotaque do pessoal. Mas assim, eu pesquei muito do que eles falaram, da dificuldade de acesso a livro, encarece muito a remessa de livro lá para Fortaleza, de toda forma é muito caro o frete. Essa questão de clubes de assinatura, eu também assinei clube de cerveja, acho que todo mundo bebe aqui, né? Isso é muito bom. Eu também assinei clube de cerveja, assinei também clube de vinho. E um pouquinho da história do pacote de texto para vocês entenderem um pouco como a gente trabalha. O pacote de texto surgiu porque meu apelido é pacote desde os 13 anos. Eu tenho uma amiga que ela me via sempre lendo muito, a mesma coisa que você falou. Ela sempre me via lendo muito e falou, Rafael, por que tu não fazes um clube de assinatura de livros? Eu prometo que eu sou a primeira a me associar, ela não foi. Acompanhando, não foi, toda vez eu brigo com ela, mas a minha ideia era só levar livros aos meus amigos. Eu falei, eu vou ser um intermediador. Eu vou pegar esses livros, levar para vocês lerem, porque eu sinto falta, todo mundo aqui é catequizado já, mas eu sinto falta de mais gente lendo. O mercado consumidor, não gosto nem de chamar de mercado consumidor, porque isso reduz a uma coisa mercadológica que não é o propósito da gente, é o deleite mesmo que a literatura traz. E eu sentia falta disso entre os meus amigos, eu não tinha com quem conversar, eu li um livro, ficava calado, e a minha ideia era levar livro para esses amigos. No primeiro mês foram mais conhecidos do que amigos que assinaram, no mês seguinte já me vieram propor uma solução para mandar para o resto do Brasil, e eu vi que o negócio poderia crescer, poderia tomar uma dimensão maior. E aí o que é que acontece? Como a ideia surgiu com a curadoria minha inicial, eu quis manter essa parte da curadoria, mantenho essa curadoria até hoje, concentrada em mim, mas eu já tenho uma equipe que tem uma ideia parecida com a minha também, para não ficar uma coisa muito diferente. E eu tenho uma proximidade com o leitor, mais uma vez não gosto de chamar de assinante, com um associado da gente. Então a gente conversa muito, é muito próximo, nossa relação tanto pelo Instagram, como pelo Twitter, como por e-mail, como pelo WhatsApp, o canal é aberto e eu gosto de pegar esse feedback deles, eu acho isso importante. A gente não se prende muito, eu estava conversando mais cedo antes de chegar aqui, a gente não se prende muito a gênero, a nacionalidade, a estilo, que a gente quer levar literatura de qualidade. Então a gente foca muito na obra, a gente foca em obras de autores clássicos, mas também pega os contemporâneos reconhecidos pela crítica, reconhecidos já com algum prêmio, ou algum livro que a gente entenda que traga alguma mensagem boa, alguma mensagem de crescimento, alguma mensagem instigante mesmo, que a gente acha isso importante, para mexer um pouco com aquele associado. E aí a gente gosta de apresentar autores novos, a gente gosta de... Quando a gente manda algum autor já clássico, a gente não gosta de mandar aquela obra já muito batida. A gente pega um lado B, por exemplo, Dostoiévski, a gente manda Noites Brancas, não manda um Crime e Castigo, porque a gente sabe que o público leitor já leu.
Então, não se chega com crime e castigo para esses leitores, mas chega com noites brancas que a pessoa, nossa, eu não sabia que o Dostoiévski tinha escrito um livro dessa natureza, entendeu? Mais ou menos por aí que a gente funciona. Aí a gente começou faz 3 anos, coincidentemente também em julho. Um mês bom, né, pra começar. Um mês bom. Mas é isso, estamos aqui. Você é de Fortaleza. Fortaleza. Fantástico, fantástico. Percebo que, enfim, nós leitores, a gente entra numa livraria e vê aquela imensidão de livros, né? Cada semana novos livros chegam, né, ao mercado, entra na internet para pesquisar livros, várias indicações. Então eu percebo a importância do papel da curadoria, né? Esse mar de informações que a gente recebe a todo momento. E é isso que eu justamente quero perguntar para vocês, o papel do curador em cada clube de vocês, né? Quem são eles e a importância que eles têm nesse cenário. Cada um tem um tipo de curador aqui. O Rafael, né, tem a própria experiência de indicar. Funciona mais ou menos como aquele leitor messiânico, né? A gente tem nossos livros messiânicos, lê isso aqui, isso vai salvar sua vida. Você quer ouvir a palavra a palavra que Machado de Assis quer pregar para você, mais ou menos assim, né? No caso da Heloísa, tem o editor lá dentro, né? Como que é isso? Como que o editor se pauta para escolher, para prospectar os livros dele? Se ele ouve o leitor, ou se funciona da mesma forma para os livros trade, né? Para os livros de mercado? Como que é para cada um a experiência com a curadoria? Lá na Intrínseca, na verdade, os 3 editores sugerem alguns livros e a gente também, lá dentro do marketing, como a gente tem esse acesso direto ao leitor, né, falando via rede social, e-mail, toda espécie de contato, a gente tem aprendido livros assim que a gente acha que vai funcionar mais para eles. A gente também ainda não tem esse perfil definido dos assinantes, né? Dos assinantes do clube, porque ainda está muito no começo, mas a gente já percebe o que eles gostam mais e o que eles gostam menos. Então, alguns livros já caíram, por exemplo, os editores sugeriram alguns, a gente fala, gente, isso acho que não vai funcionar. Olha, o marketing tem palavra, tem voz na decisão, junto com o editorial. A gente, no final das contas, o marketing, pelo menos lá na Intrínseca, as redes sociais são dentro do marketing, então a gente fala com essas pessoas todos os dias. A Intrínseca tem mais de 2 milhões de pessoas no Facebook, 500 mil no Instagram, são 200 mil no Twitter, e eles não param de falar o tempo inteiro. Então a gente ouve muito, muito, não só para clube de assinatura, mas também, principalmente, para o que a gente lança. Então a gente repassa muito para o editorial, a gente responde todo mundo, a gente fala com eles e a gente vai indicando, olha, acho que isso aqui talvez funcione mais. No início foi tudo um grande chute, né? E a gente pensou sempre em autores bacanas da casa, como Marcos Uzak, por exemplo, que tem Menina que Roubava Livros. O livro novo do Marcos Uzak foi colocado na nossa caixa primeiro. A gente sabia que isso seria muito bacana para o assinante. A gente tem o livro novo da Liane Moriarty, que é a autora daquele livro Pequenas Grandes Mentiras, que deu origem à série Big Little Lies na HBO. A gente falou, isso aqui é bacana, ela tá ela está sendo vista, sendo reconhecida fora, então as pessoas vão gostar do novo livro dela. Então a gente vai pensando em nomes e autores bacanas já conhecidos, e a gente também tem, por exemplo, autores que a gente acha que não são tão conhecidos assim, mas que podem funcionar muito num clube de leitura. O Jason Reynolds, por exemplo, é um autor premiado lá fora, e a gente tem o livro dele no clube, que é um livro em verso, todo escrito em verso. Conta a história de um cara que ele mora numa comunidade, tem um irmão assassinado, e o livro se passa todo durante 68 segundos no elevador. Ele vai descendo e a cada andar do elevador ele encontra uma pessoa morta, que era da vida dele. E até o primeiro andar ele vai decidir se ele vai se vingar ou não. É o tipo de livro que talvez a pessoa que assina um clube de leitura não vá procurar na livraria, mas que se ela receber em casa dentro desse pacote de indicação, junto com essa revista que explora o autor, que tem um texto inédito do autor, que tem um material gráfico diferente, faz sentido. Então, a curadoria passa muito pelos editores, que na verdade escolhem os livros que vão ser publicados na Intrínseca. A Intrínseca é uma editora que, comparada a outras editoras, lança muito pouco. A gente tem 5, 6 livros por mês. As outras editoras acabam lançando 10, 12, 15, 20, 25 por mês. Então, passa por esse editor. No marketing, a gente lê todos os livros e a gente acaba dando muita opinião também. Mas, como eu te disse, ainda está sendo muito formado. A gente ainda está tentando entender o que esse leitor gosta, e a gente gosta dessa provocação também. Cara, você nem sabe que você gosta disso aqui, talvez você goste disso. E aí poder ouvir isso e falar, nossa, eu gosto, mas não sabia que eu gostava disso. Aprender a ter novos autores prediletos, sabe? Eu acho que isso é algo que a gente busca.
eu acho que é comum aqui para todos, assim, numa editora, o risco, você vê no livro comercialmente, o risco é a pessoa entrar na livraria ou no site e não comprar, não levar. Se perde naquele universo. Já no clube de assinatura, o risco é a pessoa cancelar a assinatura. Então, a questão da manutenção do assinante, né, recorrente. Né? E aí eu acho que é talvez nisso que se pense na curadoria, na escolha dos livros. A gente fica pensando muito na questão do tempo, como a gente não tem tempo hoje, né? A gente concorre com tudo, com o telefone, com o joguinho no celular, com a Netflix, com tudo que está acontecendo. Então, essa coisa de você receber o livro, ler, para na verdade o próximo não acumular na estante, aí senão você vai ficar com um monte de livros, você vai ficar chateado, frustrado com você mesmo, você não vai conseguir ler aquilo tudo. Aí cancela. E aí cancela. A gente tem, enfim, ouve isso muito. Então a ideia é que o livro do clube ele ser aquele livro arrebatador mesmo, que você vai parar tudo e vai passar isso na frente. Então cada vez a curadoria, como tudo dentro do mercado editorial, é o coração do negócio, é a chave para você encontrar livros que vão fazer com que aquela pessoa passe esse livro na frente e que mude a vida dela. Que a ideia é você ler o livro do clube, pra gente lá na Intrínseca. A ideia é que sejam livros que você termine que aquilo ali você fala, caramba, quero indicar isso pra alguém, isso aqui foi muito legal pra mim. Livros no mercado acaba que pode ser livros que simplesmente você vai ler um entretenimento rápido, volta pra outro, você tá no meio de um monte de outros livros dentro da livraria. O do clube a gente pelo menos tenta e espera que seja algo muito especial. Sim. Denise, a pessoa entra na livraria para comprar um livro pro sobrinho, pro filho, e aí fala, pô, o que eu vou comprar? Ele tem 7 anos, tem todos, eu não sei o que escolher. Tem aquele mundaréu de livros coloridos maravilhosos, né? A proposta da Taba de divisão, né, da faixa etária, quem são esses curadores, quem escolhe? A gente não faz divisão por faixa etária, porque, bom, a gente estuda, a gente tem uma trajetória de muito estudo sobre isso. E a gente sabe que essa classificação não faz o menor sentido. Ela é uma classificação muito mais mercadológica do que define quem é esse leitor de 6 anos para quem esse livro está indicado. Existem leitores de 6 anos. Depende da história da criança. Uma criança de 6 anos, de uma família que lê para ela desde a gestação, é diferente de uma criança de 6 anos que ao chegar na pré-escola é a primeira vez que ela vê um objeto livro. E a gente acha que não, mas quando a gente vai para o Brasil, né, na sua dimensão aí continental, a gente encontra muitos lugares onde as crianças não têm acesso ao livro, onde tem crianças que chegam à escola e não tiveram acesso à palavra escrita, né? Então, quer dizer, tem ainda uma história para a gente construir. Então, dentro da Taba, quem faz a escolha dos livros sou eu, né? E aí, não só eu sozinha, porque eu participo de muitos grupos de seleção, de curadoria, de projetos. A gente tem dentro da Taba, a gente tem a Taba B2C, que é o serviço de assinatura de livros, mas a gente tem a Taba B2B, que é um trabalho que a gente faz de curadoria para grandes institutos e fundações. Então, para editoras também. Então, nesse trabalho, a gente está sempre lendo o catálogo e na próprio grupo vendo quais são os livros que são interessantes, quais que são um destaque. E para a gente, qual é o critério? O livro tem que ter uma alta qualidade estética e literária. O livro tem que ser um livro que converse com o adulto e com a criança. Então, para um leitor, a gente costuma dizer que um bom livro para a criança também é bom para o adulto. O contrário nem sempre é verdade. Mas a gente quer um livro que seja uma experiência que convoque o leitor de diferentes idades. E a gente tem uma preocupação muito grande com diversidade, né? Então, por exemplo, a Taba trabalha com livros que estão no mercado. Não sempre é lançamento, a gente também trabalha com livros que no mercado chama fundo de catálogo. A gente faz uma pesquisa. Então, a nossa proposta é apresentar diversidade, porque a nossa ideia é dar repertório. É a pessoa descobrir o que existe no mercado editorial para a infância. Porque, no geral, quando ela entra numa livraria, a pergunta é, eu quero um livro. O livreiro pergunta, é menino ou é menina? Quantos anos ele tem? Né? E aí essas duas perguntas, elas são muito redutoras da experiência, né, de leitura. E aí a pessoa acaba levando um livro que é muito mais um brinquedo, um objeto que tem o formato de livro e que tem um texto, mas que não necessariamente é um livro que convoca o leitor. Então, uma grande parte dos adultos que estão em contato com a literatura para criança tem uma representação de que livro para criança é uma coisa bobinha. Né? Tanto é que quando a gente começa a mandar os livros, mas isso é livro para criança, né? Então, nossa, mas essa ilustração, então não tem um ursinho fofinho na capa, não tem cores primárias, porque não sei quem convencionou que as crianças só enxergam cores primárias, só enxergam formas chapadas. Então, que a infância é uma fase feliz da vida, onde tudo é muito lindo e perfeito, e não é assim, né? Então, eu venho de um campo de investigação da cultura da infância, de uma trajetória de olhar para isso de um lugar muito profundo. Então, a infância
da criança da Zona Sul, do Rio de Janeiro, do espaço é uma. A criança da Zona Sul, do Rio de Janeiro, da comunidade é outra. A criança do Nordeste, a criança de São Paulo. E essa representatividade nem sempre está dentro da literatura. Então a gente tem uma preocupação em apresentar editoras diferentes. Então a gente trabalha com editoras, a gente não tem parceria com nenhuma editora. Então nossa proposta é, se eu mandei, por exemplo, esse mês um livro, como está acontecendo agora, estou mandando um livro da editora SESI, estou mandando um livro da editora de Sol, estou mandando um livro da editora, deixa eu lembrar agora aqui dos 4, da editora Caramelo, e estou mandando um livro da editora Peirópolis agora. O mês que vem eu não vou mandar de nenhuma dessas 4. Vou mandar de outras editoras. Não vou mandar de nenhum autor que eu já mandei agora nesse mês, vão ser outros autores. É um critério também. Esse é um critério. Homens, mulheres, autores brasileiros, autores estrangeiros, projeto gráfico, tipo de ilustração, gênero. Então, assim, nós já mandamos, acabamos de mandar uma seleção de poemas, não vamos mandar poema agora. Vamos dar um tempo, vamos mandar, a gente mandou, por exemplo, agora esse mês, que foi o mês de junho, só livro-imagem. Livro em que não existe a palavra escrita, só uma narrativa visual. E aí a gente mandou junto como ler um livro-imagem. A gente fez um bate-papo com um autor de livro infantil e com uma pessoa que investiga a mediação de livro-imagem para falar como é que a gente lê esse tipo de livro. Então é uma preocupação nossa também informar esse leitor. Então a nossa curadoria, se eu for olhar, assim, quando as pessoas perguntam qual é o critério para escolher um livro na tábua, eu escolho o livro que aposta na inteligência do leitor, que não dá resposta fácil para pergunta difícil, porque eu acho isso uma ofensa à infância, dizer que, enfim, subestimar a inteligência das crianças. Livros que apresentem uma diversidade, de repertório estético, visual, e na nossa ideia é que, assim, a literatura infantil é a primeira galeria de arte da criança. Então, que ela tenha acesso à maior experiência diversa, possível à família, para poder descobrir do que gosta. A gente só sabe do que gosta quando a gente experimenta. Não dá para dizer que você gosta só de sorvete de limão se é o único que você conhece. Então, a nossa ideia é isso. Até por isso, às vezes as pessoas falam, mas vocês nunca mandaram Ruth Rocha. Não, gente, porque a Ruth Rocha não precisa da tábua. A Ruth Rocha está na lista da escola, a Ruth Rocha está no livro da biblioteca. Eu vou mandar a Edith Chacon, que tem um trabalho super autoral. Eu vou mandar, enfim, um autor israelense que as crianças ainda não sabem que tem, ou então um livro que acabou de sair, que é dos anos 50, mas nunca foi publicado no Brasil. A nossa experiência é levar para o leitor aquilo que a gente acha que ele não encontraria sem a nossa ajuda. Acho que também é um critério, é procurar algo que a gente imagina que as pessoas que não vai estar no destaque da... Então, o livro que a Rita Lee lançou agora, que é super bacana, a Tábua não vai mandar. Porque a Rita Lee não precisa da Tábua para levar o livro dela para o público. A gente quer, na verdade, mostrar o livro, a diversidade da produção editorial para a infância no Brasil. Essa é a nossa proposta. Perfeito, ótimo. Gustavo, tem 2 kits. Um é o tag curadoria. Bom, tag curadoria, como eu falei antes, a gente convida grandes autores, então pessoas que a gente admira, mas mais do que a gente, pessoas que nossos associados admiram, então a gente conversa muito com eles para saber quem eles gostariam de ver no clube como nossos curadores e curadoras. E ao longo desses anos a gente já teve nomes como a Chimamanda, que é uma autora nigeriana incrível, a gente já teve Mário Vargas Llosa, que é vencedor do Prêmio Nobel, e autores brasileiros contemporâneos, a do próximo mês é a Noemi Jaffe, e a gente vai alternando então entre nomes internacionais e nacionais para indicar os livros. Na Tag Inéditos a gente tem o papel da editora também, na nossa editora, no caso a gente tem uma pessoa dentro da Tag que atua como editora, mas também a gente tem o papel de um consultor literário, uma pessoa especializada no tipo de livro que a gente manda, que é de fora da Tag justamente para não ter os vieses que a gente já tem, que a gente já está acostumado, que avalia os livros, e a gente sempre tem um grupo de testers, que a gente chama, que são pessoas que se assemelham aos nossos associados e que leem os livros que a gente vai mandar para dizer o que acharam. A gente tenta diversificar um pouco as opiniões em cima dos livros antes de decidir por eles. Normalmente, cada livro que a gente escolhe passou por 8, 9 pessoas antes de ser escolhido. Muitos livros que a gente acha maravilhoso e gostaria de mandar são recusados, os testers não gostam, a gente vê, na verdade, esse era um risco mesmo. Às vezes é o contrário, mas daí tem que ver, se a gente quer mandar um livro que os testers gostaram, a gente não, a gente também às vezes não manda. Muda, mas claro que na Tag Inéditos a gente tem uma oportunidade muito maior de escolher livros de editoras diferentes também, porque na Tag Curadoria a gente depende do curador. Então, tem muitas vezes que a gente lê um livro
pessoalmente, se lê para sua vida e diz, nossa, esse livro seria perfeito para tag curadoria, mas não tem o que fazer, tem que torcer para alguém indicar. Ponto. Já na tag inéditos, a gente tem essa vantagem de que basicamente qualquer livro que está sendo muito falado, que fez sucesso em outros países, mas que ainda não chegou no Brasil, a gente pode publicar. Então a gente mandou um livro que estava bombando na Nigéria, um livro que estava bombando na Índia, daí a gente trouxe um italiano, agora a gente fechou um alemão, então a gente vai tentando trazer livros de países diferentes, que agradaram a públicos diferentes, e às vezes a gente descobre na internet, às vezes a gente descobre porque ganhou um prêmio, às vezes a editora chega pra gente, olha, acabei de comprar um livro maravilhoso, acho que tem tudo a ver com a tag inéditos, leiam. A gente lê, se apaixona também, faz isso, fecha esses livros com a editora. Então dá um pouco mais a oportunidade pra gente variar editoras, que também é um negócio que a gente acha super importante. Assim. Na inéditos o risco é maior, eu imagino, né? De agradar o leitor, mas também a liberdade. Eu diria que sim, porque na tag curadoria tem vezes que a pessoa não gosta do livro e diz, porra, mas como que o Luiz Fernando Veríssimo indicou esse livro? Achei tão ruim. E já na tag inédito é que é isso, tag, vocês indicaram esse livro. Né? É um pouco diferente. Mas ainda assim, eu acho que, apesar de ser a gente que está na linha de frente, não o curador, essa liberdade que a gente tem também atua em nosso favor, sabe? Eu acho que é mais fácil selecionar livros para tag inéditos do que para tag curadoria, no sentido de que a gente tem uma variedade muito maior. Quando a gente recebe sugestões dos leitores, e que são sempre muito válidas, de, pô, eu queria livros com mais nacionalidades, eu sei o que procurar, mas é muito difícil eu chegar para um curador e falar, me indica teus livros favoritos de nacionalidades diferentes. Sabe? A gente não pode fazer isso. Então eu acho que essa é a vantagem justamente da tag inéditos em relação à tag curadoria, de a gente poder mirar de acordo com os gostos dos nossos leitores. Gustavo, já que a gente está falando de curadoria, conta a história do Pat Adams, eu adoro essa história. Boa. A gente admirava o Pat Adams, a gente conheceu ele como grande parte das pessoas no filme do Robin Williams. E, um médico, ativista, super importante, ele tinha uma biblioteca ele foi fazer uma palestra em Porto Alegre, de Porto Alegre. A gente foi assistir a palestra dele, ele falou que tinha uma biblioteca de 20 ou 30 mil livros. E que desde criança ele era um leitor voraz, falou de alguns autores preferidos e tal. E a gente pensou, porra, esse cara tem que ser nosso curador. Mas aí ele falou, eu não tenho e-mail, eu não uso muito o computador e eu só respondo cartas. Daí a gente pensou, bom, vamos tentar a sorte. Daí a gente fez uma carta para ele, que a gente comprou um bonequinho de um palhaço, porque ele se vestia de palhaço para brincar com as crianças doentes e tal. Bonequinho de palhaço, a gente fez uma cara super estilizada e enviou, mas assim, totalmente de forma despretensiosa. Passados uns 3 meses, chega uma carta na casa do meu sócio, que tinha sido o remetente, e ele olhou assim, uma carta vindo com vários selos em inglês, que estranho, ele abriu Frida Kahlo, ele, puta, quem é que me mandou uma carta? Daí ele vira, e só foi ver de quem era, Yours Sincerely, Pat. A gente, caralho! Daí a gente foi ler, ele foi assim, nossa, não acredito que vocês têm um clube de livros no Brasil, é fantástico poder contribuir com isso, e contou, assim, gigante a carta dele. E daí a gente seguiu trocando algumas correspondências, ele foi nosso curador 2 vezes, porque quando ele foi lá no início, a gente era muito pequenininho. E daí quando a gente começou a crescer, a gente falou, não, temos que falar com o Pat de novo, dar essa oportunidade para ele. E ele adorou, e ele indicou o primeiro livro de edição exclusiva da nossa coleção, assim, em 2017, que foi quando a gente começou só com livros de edição exclusiva. O primeiro mês foi no mês em que ele foi curador e foi cartas, sem nenhum e-mail. Incrível, incrível. Rafael, você indica aqueles livros que você lê e gosta? Você já indicou livros que você não gosta, mas que você imaginava que alguém ia gostar de ler? Na história do pacote, é o seguinte, a maioria das vezes, majoritariamente fui eu o curador, 99% fui eu. Convidei já alguns autores para fazer a curadoria, autores que já foram livros do pacote. Socorro Racioli, Walter Gumãe, foram alguns dos curadores. Um mês específico, eu escolhi um leitor, um associado do pacote de texto, o associado 001, para escolher o livro. Ele mandou uma lista, claro, porque eu não ia ser doido de confiar na indicação dele. Aí você diz, mande uma lista, ele mandou, eu escolhi um desses livros, mandei para os outros associados e falei, esse foi uma escolha tal, de um dos leitores, homenageando o dia do leitor, etc. De todos os livros do pacote até hoje, eu só mandei um, eu não vou dizer qual é, que eu não gostei, mas eu sabia que os leitores iam gostar.
Foi no comecinho também, quando a gente ainda estava afinando os trabalhos e tal. Hoje eu não faço mais isso, não tenho, como se diz, né? não tenho pé de perigo disso acontecer outra vez. Porque eu não vou estar sendo sincero indicando um livro de que eu não tenho gostado. E o meu trabalho no Pacote de Texto é justamente isso, é essa sinceridade. E esse amor que eu tenho pelo que eu leio, eu não vou conseguir chegar aqui e falar, cara, lê esse livro aqui, que eu estava lá em casa fechando a 5ª página, mas ele é muito bom, viu? Eu não consigo, não me sinto confortável com isso. E a curadoria, eu acho que o papel de um curador passa por isso, entendeu? Acho que é essencial essa mediação sincera. Sim, e aí o mecanismo, uma dúvida que eu tenho, é o seguinte, você faz a escolha, negocia com a editora daquele livro, da ponta de cá eu sei como não, tô brincando, pra gente é mais alegria. A gente fica muito feliz quando tem um livro indicado por qualquer clube de assinatura, é fantástico, espalha, né, para aqueles leitores. E a gente sabe que é uma chancela, uma garantia de qualidade. Nossa, nosso livro foi escolhido. Isso é fantástico, estamos no caminho certo. Né? E aí é redigida uma carta toda especial para aquele leitor. Imagina o retorno que vocês devam ter também. Né? Essa questão do retorno é muito interessante, porque os livros que eu tive mais medo de indicar, por exemplo, do ano passado, em dezembro, logo depois, o Jabuti foi anunciado antes, mas logo depois falei e tal, tratei com o Maílson direto, peguei e botei o livro do Maílson, vencedor do Jabuti ano passado, no pacote. Eu fiquei, porra, poesia. Mas uma das missões do pacote de texto é justamente tirar o leitor da sua zona de conforto. Como já falaram aqui antes, é muito fácil você mandar aquilo que ele vai gostar, então vai ficar lendo aquela coisa, você tem que chocar um pouco, você tem que mexer um pouco com ele. Eu mandei o livro do Maílson, que foi poesia, foi muito bem recebido, e mandei mês passado outro autor também cearense, Rodolfo Teófilo, com o livro A Fome. Eu mandei com medo porque já tinha mandado um clássico brasileiro, não teve uma repercussão muito grande e tal, aí um clássico brasileiro naturalista do fim do século XIX, eu fiquei lá e bem cacetado, e não veio. O feedback foi muito bom, muito positivo, e você se surpreende, porque as pessoas leem, rede social é uma coisa maravilhosa, porque você vê realmente a paixão e a manifestação das pessoas forte mesmo, você vê que elas também estão sendo sinceras, então tá tendo sinceridade dos dois lados, né? É isso que é bacana. E a cartinha, quando eu escrevo, é uma cartinha que no começo, eu não sei por que eu tive essa ideia, eu datilografava a carta. Uau! No 3º mês eu parei. Não tinha como. Ainda bem que eu decidi parar, porque não dá. Mas hoje em dia eu ainda assino, eu imprimo as cartas, eu ainda assino manualmente cada uma. É isso que eu quero manter, a proximidade com quem tá lá e tal. Quem me ligar, quem mandar mensagem pra mim, eu demoro, confesso. Mas respondo com um sorriso no rosto, e me chamo para tomar um café, me chamo para tomar uma cerveja, para conversar sobre livro. A gente está aqui para isso. Fantástico. Eu aproveito e quero perguntar também para todos vocês sobre a comunicação com o público leitor, né? Em quais redes funcionam melhor, qual é o retorno que vocês têm, né? Se tem história, eu imagino que deva ter alguns haters, sempre tem, né, na internet. Quais redes funcionam, né? Eu sei que a Tag, por exemplo, os vídeos no YouTube são fantásticos, eu pude acompanhar durante esses dias. A Tag, eu acho que tem um campo próprio para assinantes, né, onde eles interagem, enfim, esse tipo de experiência. Eu posso só... Claro. Eu sou assim, desculpa, minha natureza, mas eu posso só terminar com uma história, essa história é muito interessante. Teve um dos livros do pacote que eu mandei, uma pessoa recebeu, aí era o primeiro mês dela. E ela pegou, mandou um e-mail pra mim meio desaforado, olha, imaginei outra ideia de vocês, não vou mais assinar, achei um livro muito conservador, muito retrógrado, e não quero mais. Ok, tudo bem, senhor, fico feliz. No outro dia, chega um e-mail pra mim, foi num outro dia, chega um e-mail de outro associado falando, nossa, que livro pra frente, eu adorei! Peraí, vamos conversa entre vocês, que eu não tô entendendo se você ler o mesmo livro ou não. Mas é interessante, o feedback também passa por isso. Quando você falou de haters, eu me lembrei disso. Porque você, às vezes, não sabe com quem você tá lidando, né? Acho que você tirou os dois da zona de conforto. Mas desculpa, eu não, que isso. Bom, na Intrínseca a gente usa as redes da editora, né? Existe, na verdade,
uma equipe que trata do Intrínsecos especificamente, com o saque e com o atendimento que é uma coisa mais operacional, cadê minha caixa, quando é que ela chega, como é que eu pago, né? E aí esse pessoal fica com mais operacional. Dentro do marketing, a gente usa as redes da editora para conversar com essas pessoas. E a gente tem visto já há algum tempo que o papel da editora, principalmente como clube, é na verdade a gente criar espaço para as pessoas conversarem. A gente percebe que as pessoas mesmo, elas vão se resolvendo, assim. Claro, baixaria, palavrão, coisa sem noção, a gente, né, modera, media. E assim, o que a gente percebe também é que se você pega e responde a um hater, ou a uma pessoa que foi muito assim, tá totalmente fora da casinha, a pessoa prontamente ela para, né? E ela fala, nossa, tem alguém aqui. Não são robôs, né? Que estão lá simplesmente curtindo ou discutindo as coisas. Tem uma pessoa atrás que pega e responde aquilo. Então, abrir os espaços de conversa, provocar esses espaços de conversa, deixar as pessoas livres para elas conversarem, tendo esse olhar, né, de editora, porque é isso, você publica um texto sobre os arquivos da ditadura e vai alguém lá falar, imagina, a ditadura não aconteceu. Aí você fala, ai meu Deus, como é que você vai resolver isso? Prontamente já chega alguém embaixo, querido. Você não conhece isso. Ah, mas não aconteceu isso. Aí a gente já começa dando arquivos, né, históricos, vai falando sobre aquilo. Então, é muito delicado, mas ao mesmo tempo a gente acredita que o papel da editora é de abrir espaços, né? E não virar e falar, não, isso aqui eu vou apagar. Isso aqui eu vou apagar, a gente não deleta nada. A gente só deleta coisas de nível baixíssimo, porque aí também ninguém merece, né? Ficar vendo aquelas coisas horrorosas e as pessoas se degladiando. Então a gente usa os espaços da editora, né? O Twitter, o Facebook, o Instagram pra gente tem sido de um crescimento incrível e principalmente o Stories. A gente percebe, principalmente pro clube, de como as pessoas às vezes têm vergonha de fazer perguntas públicas. E elas vão e fazem uma pergunta específica, né, dentro do Stories, que só quem vê é a editora. E no momento que você responde aquela pessoa isoladamente, ela responde de volta, nossa, vocês responderam? Mas aí eu tenho mais uma dúvida. Ah, então tá, então vou assinar. Então, cada vez mais a gente percebe que esse conversar, né, essa humanização sai desse espaço de editora. Ai, meu Deus, essas pessoas que elas trabalham nesse lugar. Não, é a gente, né? Somos lá pessoas que gostam de comunicação, que gostam de livros, que são apaixonados por histórias, que estamos lá vendendo isso, querendo compartilhar isso com os leitores. Então, esse processo de humanização é muito bacana e a gente gosta de abrir os espaços para deixar as pessoas conversarem, via as redes sociais da editora totalmente. A gente ainda não tem veículos separados só para falar sobre o clube, a gente mistura muitas coisas. Até porque os assinantes, eles viram embaixadores daquele livro para quando o livro vai para a rua, né? Então a gente usa o depoimento desses assinantes para quando o livro vai para a rua, fala, nossa, tantas pessoas leram aqui antes, olha só o depoimento dessas pessoas que leram esse livro. E aí fica todo mundo muito animado, que você fala, nossa, a chancela é do assinante, né? Então o livro primeiro sai pelo clube, numa edição especial, capa dura, e depois ele vai para livro. Depois de quanto tempo ele vai para livro? Pelo menos 45 dias, aí ele segue para as livrarias, num projeto totalmente diferente, né? Do projeto dentro da caixa, ele tem capa dura, ele é uma cor única, não sei se já puderam ver os livros do Intrínsecos, mas eles têm uma cor só. Então fica parecendo livros antigos como enciclopédia, né? Só que sempre cores lisas. Então você tem um amarelo, um azul, um verde. E aí vai fazendo essa cor, esse arco-íris. E o livro depois que segue pra rua é o livro com uma capa trade, né? Com uma capa já que veio de fora, enfim, que é uma capa já conhecida. Então você vai encontrar sim o livro fora, mas não com o projeto especial do clube. Certo. E ainda falando sobre o trato com o leitor, é 1 a 1 ali no Instagram. Pessoa a pessoa. 1 a 1. Eu acho que é ela que faz. Olha, eu gosto muito de fazer, Rafael, porque a gente aprende pra cacete. Sim, a gente aprende muito. Tem uma equipe, Ana, que tá aqui na frente, na verdade é coordenadora de marketing lá, trabalha comigo, e toma conta da equipe que responde toda essa galera, assim. É um trabalho enorme, imenso, mas toda vez que eu falo assim, não, gente, eu vou responder os stories. Aí você vai lá e fala assim, gente, isso aqui faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Olha, você está coberta de razão. Vamos trocar isso. Acabou aquele mundo, né? Onde, na verdade, você fala, toma,
E as pessoas recebem e você fica quieto, né? E vai ter um saque que alguém vai ligar. Acabou, né? A gente tem... acabou esse antigo poder, né? O novo poder é você dar espaço para as pessoas falarem, opinarem e falar, olha, acho que você pode ir por esse caminho. E a gente pode concordar ou não com isso. Mas como as coisas vão mudando porque você ouve os outros é surreal. E poder ouvir os outros é assim... Mudou tudo. Muda completamente. Então, eu adoro responder. É um inferno, mas eu adoro responder. Eu adoro responder. Denise, como essa troca? No nosso caso também é via redes sociais. A gente tem uma particularidade, eu estou pensando aqui na mesa, que a gente trabalha com um público consumidor que é o adulto, mas que está comprando esse produto para uma outra pessoa, que é uma criança. E assim, a gente vive uma época de uma representação de uma infância num imaginário extremamente protegida, mas no contexto real extremamente desprotegida, né? Então, as crianças estão lá acessando seus dispositivos, numa rede sem nenhum filtro, com N conteúdos, com jogos dos mais malucos, mas receber um livro de bruxa é um problema, né? Assim, meu Deus, como tem um lobo neste livro, né? E vocês não avisaram antes. Então, sim, a gente tem, os nossos canais são as redes sociais, e-mail, né? A gente tem Instagram, Facebook, YouTube e e-mail. Então, sim, existem pessoas que não gostam dos livros que a gente manda, né? Já aconteceu de não... É engraçado, você falou, tem livro? A gente mandou, por exemplo, um livro há pouco tempo em que conta o dia... O livro narra o dia em que o pai dos dois personagens morre. Então, eles, enfim, conta essa situação de chegar, de ver que o pai morreu e toda a experiência do luto, né? É um livro lindo. Para mim... falar sobre morte é uma questão, enfim, a gente precisa falar sobre a morte com as crianças antes que elas, seria legal inclusive que elas, eu gosto muito do conceito da vacina literária, que você tenha acesso a experiências do mundo real, do universo simbólico, e que você se alimente disso internamente, para que você tenha recursos para lidar com isso também no mundo real. Mas eu mandei o livro pensando, a gente vai mandar esse livro e prepare-se, né? Então o grupo, quando a gente decide o livro, a gente já fala, olha, então esse daqui sabemos que haverá represálias. Não houve, né? Por outro lado, nós mandamos um livro do Renato Morricone que chama Telefone Sem Fio, não, Bocejo. Então é um livro da Companhia das Letras. Ele é um livro que ele faz inspirado em retratos renascentistas. Ele desenha personagens da história da humanidade sempre bocejando. Então tem a Eva, tem a Vênus de Milo, aí tem enfim, o Einstein, o Chaplin, o primeiro homem que foi para a Lua, que eu esqueci o nome agora, o Armstrong, enfim. Ele vai desenhando essa história da humanidade. E no fundo, é meio Monty Python, assim, no fundo tá rolando, sei lá, tem a esfinge e no fundo tem a orelha do Mickey numa das pirâmides, tem o Papai Noel descendo a neve e o Viking tá na frente, tem umas coisas muito pequenininhas atrás, umas vinhetas, que é como a gente chama na ilustração isso. E, enfim, do meu ponto de vista não tinha nada, assim, em relação àquele livro. Ele é um livro engraçado, ele é um livro divertido e tal. Algumas pessoas, foi mês que nós tivemos mais reclamações porque elas acharam a ilustração assustadora. Eu falei, gente, que coisa... E aí, do nosso lado, tem um ponto de vista que você trouxe e que eu acho que é muito importante, que é o da escuta. Então, sempre que alguém fala que não gostou, né, tem um caso muito bacana que está lá no Face da Tabata, que alguém quiser ver depois, foi assim, uma pessoa escreveu assim, que assinou o nosso serviço de assinaturas e que o livro que a gente mandou não era livro para bebê, porque também tem essa concepção. Existe uma concepção de infância que acha que o livro para bebê é um brinquedo. Então, assim, o bebê, ele não vai comer nunca com uma colher de verdade, ele nunca vai ter um prato de vidro que ele pode quebrar. Então, é tudo de plástico para ele. Como é que ele vai aprender que as coisas quebram se você só oferece para ele coisas que não quebram? Se você der para ele coisas que quebram, significa que você vai ter que estar do lado dele, mediando isso, dá mais trabalho. Então é melhor você dar uma coisa que não quebra. Então tudo isso tem a ver com a relação que a gente constrói com as crianças. No caso do livro, se eu der um livro cartonado ou de plástico, ele não vai rasgar. Como é que ele vai saber que o livro é feito de material frágil se ele nunca viu ou manuseou um livro que rasga? Então nós mandamos livros de literatura. Então nós fomos o primeiro serviço de assinatura a focar na categoria bebê. A gente percebeu que existia uma demanda, isso era um campo de pesquisa meu muito, muito grande, e eu falava, a gente precisa mostrar para as pessoas que os bebês também podem ter acesso à leitura. E aí um pai mandou um e-mail pra gente dizendo que tinha assinado, tinha sido uma grande decepção, porque a gente não mandou nenhum livro de bebê, esse tipo de livro que a gente mandava, não, a filha dele, de 1 ano e pouco, não parava sentada, e que ele achava, inclusive, que ela tinha algum problema, que ela devia ser hiperativa, porque ela não se interessava pelos livros, fez todo um texto e colocou na avaliação do Face, né? E aí, né, respondemos assim, olha,
a gente sente muito que você não tenha gostado da nossa seleção, mas a nossa concepção de literatura para a infância, as crianças, os bebês têm que ter acesso a livros desde cedo, etc. E sim, sua filha tem 1 ano e meio, é natural que ela se movimente, é natural que ela não tem expectativa de que ela vai sentar e ouvir sua história, né? É uma criança. Porque os bebês, eles leem com o corpo, a gente fez um texto e tal. Aí ele pegou, e aí a gente disse, ó, inclusive, a Daisy, do blog A Cigarra e a Formiga, que é uma booktuber de livros infantis, fez um vídeo super bacana falando de livros para bebês, em que a Daisy filma os filhos dela, então ela vai mostrando o Vinícius andando, e ela fala, não desiste, você vai ler, ele vai sair andando, depois ela mostra como ele já maiorzinho, lendo o livro, junto com ela e tal. E eu falei, inclusive a Daisy publicou esse vídeo aqui, que é interessante você ver. Aí a Daisy entrou na conversa e disse, olha, cara, fica tranquilo, o Vinícius também era assim e tal, mas não desiste. Escreveu. Aí ele respondeu de volta. Gente, eu acabei de ver, puxa, eu não tinha pensado sobre isso. E pensando bem, eu mesmo não leio. Eu acho que eu tenho que ler mais, tal. Então, esse lugar dessa conversa, né, ela é extremamente formativa pra gente também. Então, eu tô falando com um pai que quer que o filho leia, mas não conhece livro para bebês, nem ele mesmo é um leitor às vezes, né? Mas ele vê nisso um valor. Então, essas críticas, vocês mandam livro com viés ideológico? Sim, a gente manda. Não existe livro sem viés ideológico, né? Vocês mandam livros de gênero? Sim, tem gênero de conto, poema. Sim, mandamos, né? Porque o livro em si não tem gênero. Então, a gente procura olhar para essas questões que estão surgindo, mas do meu ponto de vista de quem dirige, de quem criou a empresa, eu não abro mão dos nossos princípios. Então, assim, se a pessoa não gostar do livro, ok, assim, não tem problema nenhum. Se ela cancelar também, assim, enfim, eu não vou ser o único clube, nem, né? Não sou a única pessoa com quem essa pessoa vai ter acesso ao livro. Não tenho a pretensão de ser o clube que vai agradar todo mundo. Eu tenho a pretensão de ser o clube que vai oferecer a maior diversidade de experiências literárias para as pessoas descobrirem do que elas gostam. Inclusive, até para terminar, a gente fez no ano passado uma pesquisa com a nossa base de assinantes. A gente queria entender se as pessoas que assinavam, elas compravam menos livros, porque assinavam um serviço de assinatura, né? Quer dizer, parou, ou elas compravam mais. 95% disse que passou a comprar mais livros depois. Então, quer dizer, esse movimento não é o clube de assinatura está chegando e vai acabar a venda de livro porque agora tem alguém que escolhe para mim. Não tem agora alguém que mostra para você, talvez, que existem possibilidades para que você depois possa também trilhar o seu próprio caminho. Gustavo. Bom, no início a gente só conversava com os associados por Facebook, Instagram, assim, e daí eles começaram a pedir que a gente criasse alguma forma de eles se conhecerem. E a gente não queria criar grupo, isso em 2015. A gente não queria criar um grupo no Facebook porque a gente pensou, quem é que vai entrar? Quem é que vai moderar, mas quem é que vai entrar? Será que as pessoas vão participar? Assim, a gente não tinha muita noção de como funcionava. Daí a gente não, sempre que perguntava a gente desviava e tal. Daí começaram a insistir, a gente tá bom. A gente tinha em torno de 500 associados naquela época. E daí a gente criou um grupo no Facebook para os associados. No primeiro dia, 100 associados, 150, 200, 300. Quando a gente viu, quase a totalidade dos nossos associados tinha entrado no grupo. E já falando, o que vocês acharam desse livro? Que eu gostei dessa parte, mas não gostei tanto. E aquilo começou a crescer de uma maneira muito, muito, muito rápida. E a gente entendeu, assim, foi num processo de conhecimento do nosso próprio produto, a gente começou a perceber o valor da comunidade, a gente começou a perceber o valor de as pessoas terem com quem conversar sobre um livro que elas acabaram de ler. Afinal, tem coisa melhor do que ter alguém que também está lendo o melhor livro que você e você poder falar com ela sobre isso. Pô, não gostei do final, o que você achou? É tão bom poder falar com alguém sobre isso. E a gente começou a incentivar, então, essas discussões, até o momento em que o grupo ficou muito, muito grande e confuso. Tinha gente demais para um grupo de Facebook e as coisas não estavam dando certo, porque era chuva de posts todos os dias e as pessoas queriam discutir o livro, mas outra pessoa tinha vindo comentar o novo vencedor do Jabuti, daí a outra pessoa foi falar do livro do mês anterior e daí não tinha uma ordem. E a gente então decidiu fazer uma aposta, foi um investimento bem alto, mas a gente decidiu desenvolver então um aplicativo só para os nossos associados, que funcionaria como uma rede social de leitores, mas não uma rede social no sentido de ficar postando fotos e ganhando likes. Tem essa função de postar as fotos dos livros também, mas ele foi muito focado na tua experiência de leitura e no que você achou de cada livro. Então, nesse nosso aplicativo você pode entrar
avaliar o livro do mês, você adiciona se já leu, então você fica com a sua estante de todos os livros da tag, vê o que ainda não leu, você faz uma resenha, você vê o que os outros estão falando, você pode ver se tem encontros na sua cidade. Então, uma coisa que começou a acontecer ao longo do tempo foi que as pessoas começaram a se encontrar para discutir o livro e para conhecer umas às outras. No ano passado a gente teve mais de 600 encontros, em todos os estados. Pessoas que se encontram para discutir o livro do mês anterior. E, sinceramente, isso é algo que a gente não tinha imaginado quando a gente começou. A gente não esperava esse tipo de interação, esse tipo de consumo mesmo da literatura, assim, e para essas pessoas isso é parte fundamental da experiência, assim. Tem gente que está há 2 anos, todos os meses, indo no encontro para discutir, e que as pessoas que vão no encontro são melhores amigas, porque são as pessoas com quem elas saem depois para tomar um café, com quem elas vão no cinema, porque afinal são pessoas com quem elas compartilham o gosto pela leitura e vários outros interesses também. Então, cada vez mais a gente tem focado no nosso aplicativo. Isso para nós tem sido bem legal, assim, porque fica mais organizado. A gente pode separar pelo kit do mês, a pessoa vai discutir o kit naquele lugar, vai discutir outras coisas de literatura, como o vencedor do Jabuti, no espaço do cafezinho, que a gente chama. Mas também a gente tem uma presença super forte em Facebook e Instagram. A gente segue conversando com os associados por lá. A gente também tem uma preocupação muito grande em responder todo mundo que comenta nas nossas postagens e atender as dúvidas. A nossa maior equipe da tag, na verdade, é de atendimento ao associado. A gente tem mais de 20 pessoas só para atendimento. E isso acontece porque desde o início a gente teve uma preocupação muito grande em mostrar que a gente está lá para conversar também, que é um pouco do que estava falando, que a empresa não é um robô, não é só na internet. A gente se importa com o que a pessoa tem para falar, e tem gente que nos liga só para conversar. Assim, a pessoa liga, não, porque eu tô com uma dúvida aqui, porque o livro tá... E na verdade a gente vê que a pessoa queria só conversar com alguém, e a gente tá lá para isso também, sabe? É importante que a pessoa se sinta no clube, se sinta acolhida lá na tag, então a gente tem essa preocupação. É claro que isso é muito trabalhoso, porque cada e-mail exige muita dedicação. Se tem algum problema, tá com alguma dúvida sobre o livro, já aciona a área de produto para que as pessoas ajudem a responder. A editora vem lá e ajuda as pessoas a atendimento. É logística, então vamos chamar o pessoal de operações. A gente tem bastante essa troca interáreas para resolver o problema dos associados, mas eu acho que isso teve muito impacto na tag, assim. Eu acredito que esse cuidado com o associado foi fundamental para a gente chegar até aqui. Ótimo. Então, já compartilhou algumas histórias, mas eu gostaria de perguntar um pouco mais se há interação entre os associados do clube, ou se há ações online ou offline, como a pacote de texto se situa. Eu vou pedir licença, um minutinho, porque eu acho que a live acabou, mas eu vou começar de novo, tá? Isso é parte Isso é parte da interação com o seu... Faz parte da interação, exatamente. Eu tenho que fazer a live, então... Vamos lá, começar novamente. Não foi calculado isso, por onde tá, pessoal? pelo Instagram? Pelo Instagram do Pacote de Textos. Só dá uma hora, né? Só dá uma hora. Acabamos de passar de... Eu acho que vai rolar. Enfim, se não rolar, paciência. Mas a interação é basicamente... Nossa, agora é muito. A interação é basicamente pelo Instagram e pelo WhatsApp. No Facebook a gente sabe que a base de usuários do Facebook diminuiu muito. As pessoas não interagem mais tanto como antes, então fica mais no Instagram e no WhatsApp. O Facebook tá um pouco morto, né? Eu caí na besteira de no começo usar o meu WhatsApp pessoal. Então tem muito associado que está desde o começo e que tem meu telefone. Apesar de eu ter um grupo no WhatsApp, ter botado, pessoal, a partir de hoje o telefone do Pacote de Textos é esse outro aqui. Esse que vocês têm não vai mais existir, porque é o meu pessoal. Mas da 11h30 da noite chega mensagem pra mim: Rafael, recebi meu livro, que legal. Rafael, mudei meu endereço, bacana. Então, essas pessoas antigas eu não tenho mais como, não tenho o que fazer. Mas depois, obviamente, tem outra linha agora, que é a linha comercial do Pacote de Textos, que é outra pessoa que trata. Mas essa interação é muito WhatsApp e redes sociais mesmo. E responder direct também é parte do negócio. E é uma parte bacana, como já foi dito aqui, vou ficar chovendo molhado, mas
é você ouvir mais do que você falar. E eu tenho um assinante, um associado, que é desde o começo. E ela, algumas vezes, pedia para pular o mês, eu não entendia. Aí um dia ela mandou um e-mail: olha, Rafael, eu queria lhe pedir que quando fosse um livro que tratasse da temática de Segunda Guerra, você não mandasse, porque eu tenho um parente que foi perseguido e tal. E aí você começa a botar essas observações, você não vai dizer, não vou fazer isso porque dá muito trabalho. Não, dá trabalho, mas eu vou fazer isso. Porque senão fica uma coisa robotizada, fica uma coisa que você acaba se distanciando daquele seu associado e perde a essência do seu negócio, né? Acho que é basicamente isso. Agora, histórias com associados, eu acho que todo mundo aqui tem muitas e muitas interessantes. Eu vou fazer uma última pergunta, na verdade uma pergunta dupla, depois a gente abre para o pessoal fazer perguntas, né? Um pouco mais sobre mercado, né? Quero perguntar a vocês se ainda existe, se vocês veem como amplo um campo de expansão para novos assinantes, ou se em algum momento satura o formato e aí talvez o clube precise se reinventar, alguma coisa nesse sentido. E se vocês, e aí nesse caso, aí não seria o caso da Heloísa, né? Tem planos de lançar selos e edições próprias, né, dos clubes. Né? Eu vejo ainda como um caminho muito grande, porque também a gente está muito no início. E como eu falei, acho que aquece muito o mercado, né? Então, assim, o Intrínsecos aquece muito os livros da Intrínseca que vão pra rua. Então, pra gente acaba sendo um pacote meio completo, assim. Se alimenta, né? A gente vai alimentando. E é muito legal você ver um livro que vai pra rua, ele entra na lista de mais vendidos, sendo que antes ele estava no clube. Então as pessoas passam a olhar aquele livro e aquela, nossa, você estava no clube antes, talvez então será que eu viro um assinante? Porque é legal, eu gostei. Então pra gente ainda acho que tem muito caminho para ser percorrido e a gente percebe o quanto, na verdade, o negócio da Intrínseca não é o clube, né? O negócio da Intrínseca é uma editora. A gente, na verdade, o trabalho que dá o clube é surreal, mas a editora, ela enfim, se paga, as contas todas são pelos livros que a gente publica mensalmente. Então existe uma preocupação do clube ajudar os livros da editora, né, e fazer com que esse mercado gire de uma forma um pouco mais forte nesse período, mas a gente acredita que o clube vem aproximando cada vez mais o leitor da editora, então é um processo que segue meio junto, né? E aí, claro, sobre editoras e selos, sobre selos não faz sentido. Eu acho que é um mercado em expansão, não só o mercado de clube de assinatura, o mercado de livros no Brasil. O tamanho do nosso país e o potencial de leitores que a gente tem, ele é muito grande, né? A gente tem N questões de políticas públicas, de acesso ao livro, desmantelamento da escola pública, enfim, que acabam impedindo que a gente consiga chegar num lugar onde o livro faça parte o livro, não só o livro, mas a leitura faça parte do dia a dia da população como um todo, não só da população branca, né, elitizada, tal, dos grandes centros urbanos, mas que ele possa fazer parte do contexto, enfim, diário das pessoas no Brasil. Então, eu acho que é um mercado em expansão. Eu não acho que exista uma crise do livro. Eu acho que existe uma crise do modelo de negócio do livro. Então, assim, não dá para... A gente acabou de sair de uma mesa que estava falando, não dá para 2 livrarias deterem 70% do mercado de livros. Né? Uma hora esse modelo ele é insustentável. Né? Então, pode ser que o livro vendido desse formato, em consignação, para pagar não sei quanto tempo, ele está em crise, porque as editoras não sobrevivem a esse modelo. Mas existem formas criativas de fazer isso, então eu acho que é um mercado em expansão. Acho que é um mercado que eu, mesmo estando há 5 anos nisso, é um mercado que eu estou aprendendo, né, assim, muito sobre processo, sobre logística. Acho que é um grande desafio nosso, do nosso serviço, pelo menos da Taba, é a logística. Como é que você faz o produto chegar bem, a experiência bacana para a pessoa no tempo que ela está esperando, dependendo dos correios, porque quando você começa a chegar em Brasil, em algum momento o seu parceiro logístico vai usar o correio. Você pode contratar uma empresa de logística, mas lá no final ela vai deixar o seu livro na agência do correio, na caixa postal daquele município. Então, a gente tem uma questão da logística que é um desafio de sistemas, eu falo da parte interna mesmo, de gestão do clube, que à medida que você vai crescendo, tem que olhar para isso também, que é um desafio grande. Então, eu acho que é um mercado em expansão. Eu acredito que sim, uma hora vai saturar como qualquer mercado. Eu acho que a gente está vivendo um tempo de se reinventar nas relações, né? A gente falou muito de troca, de conversa. Eu acho que mais do que comprar livro,
E ler é preciso, mais do que nunca, talvez a gente conversar, né? A gente conversar e ter um interesse genuíno pelo outro, entender, enfim, não preciso concordar com você, mas é uma experiência muito interessante eu perceber que existem pessoas que pensam muito diferente de mim, né? Porque se nós temos mais de 2 bilhões, é possível que eu queira encontrar, ainda bem que não, 2 bilhões de Denises, né? Mas como é que a gente olha para essa questão? Para mim é uma questão bastante importante. A gente não tem planos de selos, a gente já teve propostas, já teve bastante conversa sobre isso, mas a TAB é uma startup, né? Então, assim, a gente já passou o ano passado por uma aceleradora de negócios de impacto aqui em Terça, nós fomos uma das 3 iniciativas que eles selecionaram para esse programa no ano passado. A gente tem um propósito muito grande em chegar a lugares onde a gente acredita que esse tipo de livro que a gente manda não chegue, né? Via, enfim, embaixadores, a gente tem todo um trabalho já sendo feito com isso. E aí colocar ainda a edição de livro nesse pacote, do tipo, né, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Tipo, chega uma hora que eu tô sempre com várias bolinhas jogando, tem sempre algumas no chão, outras pra cima, e quando eu consigo segurar 2 eu já tô bem feliz. Então colocar a edição e o selo aqui no meio, pode ser que no futuro sim, porque eu viajo, eu vou muito para congresso, e aí eu vejo muitas publicações que eu acho que seriam interessantes de estar aqui. Mas eu acho também interessante fomentar o próprio mercado nacional, assim, tem muito autor brasileiro bom e que não encontra espaço ainda para ter os seus livros publicados, porque para um mercado como o nosso é muito mais fácil trazer um livro de fora e traduzir do que você produzir um livro do zero. O custo de produzir do zero aqui ainda é muito difícil, né, para as editoras bancarem isso. Então, ainda no meu horizonte próximo, fazer um livro e editar, eu prefiro encontrar editoras legais que façam esse trabalho por mim. A gente tem um posicionamento bem parecido, assim, com muita frequência nos perguntam por que a gente não começa a editar os livros se a gente já tem edições exclusivas e a gente já acaba atuando bastante na parte editorial, tu sabe bastante como é que a gente enche bastante o saco. Mas, cara, é que é uma questão de o que a gente pode levar ao nosso leitor, assim, tag curadoria e tag inéditos também, que são os clubes que a gente tem hoje. Como é que eu vou decidir abrir uma editora própria e saber que eu não vou poder trabalhar com Walter Ugumãe, que é da Globo, que eu não vou poder trabalhar com Saramago, que é da Companhia das Letras, e esse tipo de coisa que nos permite justamente ser um clube e não uma editora. E também, pô, a gente já tá com tanto trabalho, dá pra deixar a editora fazendo o que eles fazem melhor que nós e a gente faz o clube. O que a gente tem começado a desenvolver, que não é exatamente a mesma coisa, mas foge um pouquinho da questão do clube, é desenvolver, acabamos de fazer pela primeira vez um livro, a gente fez uma edição exclusiva de um livro que não foi pro clube, a gente fez uma edição do ensaio sobre a cegueira. Porque a gente identificou, bom, o Saramago ele é um personagem importante do nosso livro agora de aniversário, agora de julho, e a gente teve a ideia então de fazer uma edição de luxo do ensaio sobre a cegueira, que é um livro que não tinha nenhuma edição de luxo, então a modéstia à parte, eu acho que é a edição mais legal do ensaio sobre a cegueira no mercado, e foi a primeira vez que a gente fez um livro não para o clube, a gente fez, claro que oferecemos primeiro aos associados, porque se esgotar, esgotou, mas depois ele vai estar disponível no nosso e-commerce, que é uma loja aberta ao público, os associados todos têm desconto, mas qualquer pessoa, qualquer leitor pode comprar lá. Então eu acho que a gente deve evoluir para esse sentido, sabe? Fazer livros com as editoras. Pô, queremos um livro do Walter Ugumãe, não foi indicado para tag e curadoria, mas a gente acha que seria super legal, vamos fazer uma edição, vamos comprar essa briga e tal. Tentar publicar livros que a gente acha que mereceriam maior destaque, mas que por algum motivo não estão no clube. Perfeito. Vamos lá. Acho que no caso do Rafael é um pouco diferente, né? Não, acredito que não. Não cabe, né, no seu caso, porque na verdade você você escolhe os livros que já estão no mercado, né, seleciona e envia. A ideia de um selo editorial aí seria algo talvez mas de repente vai que eu acho algum livro lá fora que não tem aqui, isso. Aí como é que faz? Pô, tem algum autor daqui? Um autor que mas de toda forma não tá nos planos. Eu tô rebatendo, mas não tá nos planos. A questão é, claro, eu concordo plenamente que tem um mercado vastíssimo para ser explorado. Não acho que, por mais que as pessoas comentem, pacote de texto concorrente da TAG, concorrente da, sei lá, da Garimpo, concorrente da Lanada, não acho que sejam concorrentes, porque esse mercado de livro é um mercado que você, não é como um mercado, sei lá, de coxinha e empada. Tô com fome agora, tenho que escolher entre coxinha e empada. Vou pegar uma coxinha. Tô querendo ler, vou escolher entre Machado de Assis e Dostoiévski. Vou ler os dois, né? Vai que amanhã eu leio 10 páginas de um, leio 10 do outro e vou caminhando assim.
mercado de livros eu acho que funciona dessa forma. Então não acho que seja uma coisa concorrente, uma coisa predatória, e acho que o Brasil é um país que lê muito pouco. Então, por ser um país que lê muito pouco, tem um mercado imenso de gente sedento por livros, e que muitas vezes não chega até eles. E eu acho que os clubes de assinatura têm muito esse papel, que, aí agora eu vou bater um pouquinho nas editoras, que não é muito enxergado, principalmente pelas grandes editoras. É muito difícil, como eu estava conversando mais cedo antes de começar aqui, muito difícil você tratar com editoras grandes. Eu adoro tratar com editoras de médio e pequeno porte, porque eles entendem, você não é uma relação, como a gente já falou aqui diversas vezes, robotizado não é uma relação de, não, ele só está querendo explorar. Não, é porque o negócio só se sustenta assim. E o negócio se sustentando do Clube de Assinatura de Livros retroalimenta todo esse mercado de livros. Porque você acabando com o Clube de Assinatura, você vai fortalecer novamente essas editoras que detêm 70% dos livros do mercado e tal, e que alardeiam a todos os cantos que está em crise e não ajudam essa crise a passar, né? Essa tal dessa crise. E eu acho que a gente, enquanto clube, e a gente, enquanto leitores, assim, tem um papel essencial nessa superação disso e nessa divulgação de bons livros e de boa literatura. Então, acho que o mercado, obviamente, pode vir a saturar um dia, mas saturando, ainda vão permanecer, como acontece em todos os mercados, ainda vão permanecer os bons ficam. O que não sobreviver é um mercado... Desculpa, só queria complementar, é que existem, aqui é uma prova disso, né? Cada lugar tem uma mesinha com livro. Tudo bem, nós estamos num lugar onde quem veio aqui possivelmente tem interesse em livro de leitura. Mas eu dou aula numa pós em minha disciplina sobre a história do livro. O Monteiro Lobato, né, em 1920, mandou uma carta, ele entrou em contato com todos os postos de correio e mandou uma carta para os postos de correio do Brasil, dizendo, olha, eu quero que você mande para mim uma lista de todos os comércios que tem na sua cidade, com o endereço e o nome de uma pessoa que eu possa entrar em contato. Os agentes de correio mandaram para o Monteiro Lobato essa lista de endereço, e-mailing. Né? Com essa lista de endereço, ele falou, eu quero todos os lugares, eu quero padaria, quero mercado, só não quero açougue. E aí mandaram para ele essa lista. Ele escreveu uma carta dizendo, olha, meu nome é Monteiro Lobato, eu tenho uma editora, e eu quero que você coloque aí no seu estabelecimento comercial uma coisa chamada livro. Então, você não precisa conhecer, você não precisa ler, você não precisa saber o que é só você deixar aí. E aí, quando você vender esse negócio, uma parte desse valor é para você, e daqui a um tempo eu vou querer saber de você se esse livro, se o que eu te mandei vendeu ou não, etc. Então, assim, em 1920 a pessoa percebeu que não tem livraria. Posso vender no mercado, eu posso vender. A editora que mais vende livro no Brasil é a editora MOL, que vende impresso, vende livro, porque a revistinha Sorria da drogaria, que lá em São Paulo tem, ele faz parceria com o varejo e vende livro dentro do varejo. Então, eu não estou dizendo que esse é o único caminho possível, né? Mas em que outros lugares as pessoas poderiam estar lendo que não é na escola, né? Porque não é, assim, acabou de ir à escola, a pessoa não lê mais. Então, eu lia na escola, agora não leio mais, leio só livro para o trabalho, né? Enfim, leio só livro ligado à minha profissão, não tenho mais um contato com a literatura. Então, eu não acho que as pessoas leem pouco, acho que talvez a gente nunca tenha lido tanto. A questão é o que nós estamos lendo e o que nós estamos fazendo com essa leitura, né? Então, eu acho que o mercado vai mudar, enfim, como vem mudando, né? E aí, se vira nos 30, né? Se vira nos 30 para descobrir como sobrevive. Ótimo. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Eu tenho uma... Está ficando tarde, primeiro eu queria agradecer, porque toda vez que falo, sou autora, né? Eu tenho essa tarefa árdua de criar novas histórias. E cada vez que alguém fala assim, mas é crise, ninguém lê. Eu falo, não, os clubes de assinatura estão dizendo o contrário. Eu juro pra vocês que isso pra mim é um alento mesmo, né? Então, eu queria... eu sei que isso já foi dito de alguma maneira, mas essa conquista do leitor, né? Quando a Denise fala que nunca se leu tanto, vocês experimentam isso, vocês estão conversando com essas pessoas, eu queria um pouco ser alimentada um pouco mais por isso. Não vou dizer o segredo, mas é isso que ficou muito forte para mim nessa mesa, da interação com as pessoas. Vocês acham que isso que faz esses clubes irem crescendo? O que vocês estão fazendo diferente das livrarias que estão quebrando? A minha resposta a isso sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com editores, enfim, mercado editorial. Semana passada eu estava num evento em Buenos Aires, eu falei a mesma coisa e vários editores vieram concordar comigo depois, é que falta muito
foco no leitor, falta muito preocupação com o leitor, porque as editoras sempre tiveram uma área comercial focada em livrarias. E as livrarias tiveram uma área de marketing para geral, assim, não muito focada no livro em si. E falando sério, assim, nesses 5 anos que eu tenho trabalhado com livros, eu pergunto para as editoras quem são os leitores desse livro. Não sei. O que acharam desse livro aqui? Ah, esse livro aqui foi um sucesso. Ah, que legal. Quem é que leu? Ah, não sei. E assim, tudo bem que é difícil, mas porra, quantas coisas difíceis a gente faz. É que não teve preocupação com isso. E tem plataformas hoje, tipo Goodreads, uma plataforma gigantesca que veio a ser adquirida pela Amazon, porque a Amazon não é boba e sabe que ela tem que se preocupar com o que os leitores estão achando. E tem editores que às vezes eu pergunto, pô, por que vocês apostaram nesse livro? Vocês viram que os leitores estavam gostando? Ah, não, na verdade foi uma recomendação do agente, eu achei que era uma boa. Tá aí, qual que é, o que os leitores gostam, o que não gostam? Ah, não sei, não lembrei de ver no Goodreads. Porra, sabe, é o mínimo de esforço, sabe, não custa nada entrar e ver a nota e ver, pô, avaliações positivas, avaliações negativas. Por que não se preocupou com os leitores? Eu acho que na tag, pelo que eu ouvi aqui dos meus colegas de mesa, é frequente isso, que é ouvir o que as pessoas estão achando e realmente conversar com elas. Pô, vocês não gostam disso? Que legal, obrigado. Agora eu sei como trabalhar esse tipo de coisa para oferecer alguma coisa que talvez vocês não gostem, ou trazer coisas que eu já tenho mais noção que vocês vão gostar. E na tag isso sempre foi muito presente, porque a gente teve sempre um contato direto com o leitor, a gente nunca teve um intermediário. E por ter um contato direto com o leitor, a gente está muito mais exposto, né? A gente tomou muita paulada. Mas são pauladas que sempre nos levam para cima. E a gente se preocupava mesmo. O nosso aplicativo é o melhor lugar que eu posso ter para saber o que as pessoas estão achando dos livros. E eu não tenho como me preocupar com nada mais se eu não estiver me preocupando com os meus associados. Para mim não interessa só o peso literário disso, o que outros editores vão pensar, o que a minha marca vai estar sendo no mercado editorial, que é o que muitas editoras pensam. Tem muito editor que publica livro para que o outro editor não tenha publicado. Tem editor que me diz, não, eu comprei o livro desse cara porque ele era de outra editora antes, agora ele é meu. Cara, ou pior, compra e não publica. Compra e não publica. E tem muitas histórias de editores que ficam brigando por uns direitos, sendo que nem sabem se tem leitores e não é com os leitores que eles estão preocupados. E os clubes, eu acho que são um canal que finalmente se preocupa com o leitor final, mas não são só os clubes, né? Não é só puxar para o nosso lado. Tem muitas editoras que têm essa preocupação com o leitor, ou que, se não tinham, estão desenvolvendo, e tem várias outras empresas no ramo editorial também surgindo com essa preocupação. Eu acho que é um pouco isso, assim, o que está mudando no mercado, de maneira geral. O modelo tradicional, editora, distribuidora, livraria, ou editora, direto, livrarias grandes, não era focado no leitor. E agora a gente precisa focar no leitor. Nos Estados Unidos, as livrarias independentes começaram a desaparecer, uns 10, 15 anos atrás, e só tinha as grandes redes. De repente, as grandes redes começaram a cair e as livrarias independentes começaram a surgir. Por quê? Porque as pessoas queriam chegar numa livraria e perguntar, pô, olha só, tô querendo dar um livro de presente para uma pessoa tal, tal e tal. Ah, eu acho que eu tenho uma boa sugestão para ti. Porque se chegasse numa das grandes redes aqui do Brasil e pergunta, pô, me indica um livro do Machado de Assis, a pessoa vai dizer, Machado de Assis, deixa eu botar no meu sistema aqui. A pessoa não sabe falar sobre livro. E, tipo, nada contra as grandes redes, eu fui muito consumidor dessas grandes redes, mas elas tiveram muito pouca preocupação com o livro, com o leitor, e era sempre um negócio de massa. Eu acho que essa é uma mudança pela qual o mercado está passando. Eu concordo com a Denise que, mais do que uma crise de leitores, a gente tem uma crise de canal. Mas, obviamente, é o que o Rafael falou, o Brasil tem muito poucos leitores. Então, sim, eu ainda me preocupo muito, eu tenho medo de até onde nós podemos ir, mas eu acredito que é focando na criação de novos leitores, é fazendo as pessoas descobrirem que gostam de ler. E assim a gente vai crescer junto. E como que você cava esse espaço? Desculpa, gente, é só uma complementação. Não, rapidinho, é só complementando o que ele falou. No fim do mês, a gente, como eu disse agora, o mês de julho, são os 3 anos do Pacote de Texto. A gente vai fazer uma pequena festa literária lá em Fortaleza, vai ser a Free Pacote. E uma das mesas que a gente vai fazer se chama Ler Não é um Ato Solitário,
que é justamente focando nessa experiência de leitura que as pessoas têm, que não é mais uma experiência que você tinha, sei lá, no final do século XIX, no século XX, que é você ler aquele conto de fadas, você fica imaginando como seria a sua vida, se fosse assim, e você fica só naquele plano da imaginação, no plano da imaginação não compartilha com ninguém. Não, hoje em dia a gente tem diversas ações que fomentam tudo isso, fomentam toda essa rede. A gente tem os booktubers, a gente tem clubes de leitura, que são coisas fantásticas que acontecem. Clube de leitura, Leia Mulheres, clube de leitura de uma editora A, da editora B, clube de leitura numa cidade tal, clube de leitura do clube de assinatura. Ou seja, existem iniciativas, só precisam ser, mais uma vez, precisam ser mais bem divulgadas, porque elas são divulgadas entre a gente. Pessoal, desculpa, eu vou ter que sair, porque eu tenho um compromisso às 6h30. Obrigado. Agradeço aí a participação. Convido todos a visitar a Casa Tag. Pela primeira vez a gente está com uma casa aqui na Flip, com uma programação bem legal, tá no mapa ali. Beleza? Obrigado. Casa Tag. Valeu. Eu acho que só complementando o que o Gustavo falou, e que eu acredito muito também, eu trabalho no mercado há 13 anos. E quando eu entrei, eu trabalhava na Record. E logo que eu entrei, na verdade não existia as redes sociais como elas existem hoje. E eu achava muito curioso, porque o único momento que a gente encontrava o leitor era na Bienal. E eu amava a Bienal, na verdade eu amo a Bienal, acho que até hoje por causa disso. Então você não encontrava leitor nenhum, você vendia e conversava só com livreiro, você trabalhava no marketing só para livreiro, e chegava na Bienal e a gente encontrava leitor. E era incrível poder conversar com esse leitor e falar para ele: você gosta do quê? Você gosta disso? Então eu vou te indicar esse livro aqui. Então era o único canal, o único ponto de contato da editora com o leitor era na Bienal. E aí o tempo foi passando e as redes sociais, na verdade, trouxeram essa coisa da gente conseguir se aproximar, a editora conseguir se aproximar desse leitor de verdade. E aí não precisa de evento, não precisa de Bienal, não precisa de feira. Você faz isso todo dia. Você faz isso 24 horas por dia, se você quiser. E as redes sociais, como todas essas coisas novas de tecnologia, acho que também muita editora achou que talvez não fosse muito pra frente, né? Então, acho que não precisa fazer isso, você não precisa ver essa galera, não precisa criar um perfil aqui e tal. E pelo menos lá na Intrínseca, desde muito cedo, a gente quis fazer isso. A gente sempre levou muito em consideração, assim, cara, o que eles querem? A gente vai encontrar com eles. A turnê Intrínseca, que a gente começou em 2012, a gente sempre teve sempre Rio-São Paulo, né? Rio-São Paulo e o Sul, né? Sempre foi isso. E a gente via tantas pessoas falando no Nordeste, no Norte, que gostavam dos livros da editora, e a gente falou assim, cara, a gente precisa ir lá encontrar com eles. E foi um projeto que, enfim, a última edição, a gente visitou 26 cidades no Brasil, e a cada lugar que a gente ia, a gente lotou um teatro com 900 pessoas em Manaus, 900 leitores. E não tinha autor nenhum, era uma editora, indo para falar sobre livro. E aí você fala, gente, não tá faltando leitor. Tá longe de faltar leitor. Eles só precisam de atenção. Então, qualquer lugar que a gente ia, mesmo Rio, mesmo São Paulo, que são cidades que têm um monte de eventos, as pessoas vão porque elas querem falar, elas querem encontrar, elas querem conversar sobre isso. Só que dá muito mais trabalho. O modelo de negócio das editoras antigas e das editoras com mais tempo é se reformular completamente. É parar de atender livraria e começar a atender leitor. Atender livraria, cara, você convence a livraria, toma aqui 700 livros consignados, você me paga daqui a 90 dias. Não paga, né? Não paga em 90 dias, cadê? Tomei cano e agora? Então, é um processo mais difícil. É claro que para uma editora criar um processo logístico para poder entregar um a um é outro trabalho, é outra coisa completamente diferente. Então, é muito claro para a gente que trabalha, pelo menos que a gente trabalha lá na Intrínseca e também acho que as outras editoras, do como a crise é total o canal. É você que não está administrando direito a forma como você está fazendo no meio. Porque os leitores estão ali, todos os dias eles pedem livros novos, a gente consegue apresentar todos os dias novidades para eles e eles compram, eles querem. Na turnê, eles saíam assim, 10 livros. Vocês falaram de, muito livro, não sei qual decidir, 10. Levavam uns 10, levavam uns 15, parece Bienal. A Bienal, para Intrínseca, é o coração do ano. A gente tem um estande que fica lotado, dando volta para entrar, dando volta para pagar. Você vira e fala, gente, qual o sentido disso? Você vai na internet, o livro tá lá, é muito mais barato. Por que você tá indo? Você pega um ônibus, ou você vai de carro, você paga um estacionamento, você não consegue comer, você não consegue ir ao banheiro, você não consegue andar lá dentro, e tá todo mundo lá, pagando por um livro que é mais caro, vamos dizer assim, do que na internet, mas eles querem a experiência. Você quer agarrar
a logo no negócio, você quer tirar foto naquela parede, você quer encontrar com o editor, você quer abraçar aquelas pessoas e pedir uma indicação. É uma Disney dos livros. Então, você falar que o mercado está em crise ou que as pessoas não gostam mais de ler, você está falando que essas pessoas não existem. E elas estão aí para provar todo dia que elas existem. Então... e até para trazer um dado, tem a rede Literação em São Paulo, que é a rede das bibliotecas comunitárias de São Paulo. A gente tem uma parceria com eles, porque a gente recebe muito livro para ler. E não tem espaço físico também, depois de ler, o que nós vamos fazer com esses livros. Então, os livros que a gente já leu e que já passaram pela nossa seleção, eles são doados para a rede de bibliotecas comunitárias. E muitos autores periféricos vendem muitos livros na mochila. Nas feiras, eventos, no sarau da Cooperifa. Então, existe sim muito leitor. Eu acho também que isso é resultado, eu vou tocar nessa tecla porque para mim é muito fundamental trazer isso. Isso é resultado de políticas públicas. Eu fui em eventos da TAG, eu sou assinante da TAG, né? Eu fui em eventos da TAG, no evento de 3 anos da TAG, foi isso, que eles fizeram um evento na Unibis. O perfil do público da TAG que estava lá são pessoas que poderiam ter sido meus alunos, né? Mas que são frutos de uma educação, que tiveram acesso à escola, que tiveram acesso a livro e que foram de alguma maneira impactados por várias políticas públicas que existiram e que possibilitaram que eles soubessem que o livro, que viver uma experiência literária é um valor. Então, assim, e eu estou trazendo essa questão que é um dado importante, porque a gente fala de mercado e para algumas pessoas a escolha de comprar um livro, ela compete com a escolha de comprar o básico da sobrevivência. Então, o livro não é uma necessidade básica quando você tem um país com uma população cada vez mais pobre, né? Então tem também a questão que a gente tem um resultado de políticas públicas que possibilitam que a gente tenha um mercado hoje, ainda que frágil, ainda com todas essas questões, onde a gente tem uma juventude, porque o público da Intrínseca é um público também jovem, né? Onde você tem uma geração de pais que começa a olhar e achar que é importante ler para o filho, né, a ponto de pagar um valor mensal, e eu estou falando do meu serviço de assinatura que tem um tamanho, existem serviços maiores que comprovam que existem sim pessoas que começam a ver que isso, embora eu não saiba muito bem o que fazer com isso, é importante que meu filho saiba, mas a gente está falando de uma parcela muito restrita da população. Então, assim, a gente precisa de políticas públicas de acesso ao livro, de acesso à leitura, de valorização da escola pública, para que a gente também possa ver cada vez mais pessoas lendo, né? Porque a gente tem, com acesso à leitura, sabendo ler, porque também parece, né? Não é porque está na escola que sabe ler, também, infelizmente é isso, mas que tem acesso à leitura, garantia, né, de trabalho de qualidade para professores, que são os principais formadores de leitores num país como o nosso. Então, assim, tem todo um caminho para a gente percorrer, e é legal ver que os clubes surgem, e tanto a TAG, o público que está lá, as pessoas querem se encontrar. Por que a gente vem para cá, além da gente estar aqui conversando? A gente quer encontrar pessoas que fazem parte da nossa aldeia, né? A gente quer trocar com pessoas que têm gostos comuns, porque por mais que se diga o contrário, a natureza humana é contato, né? Não é só like, não é só selfie. A gente quer ver, a gente quer interagir, a gente precisa de contato. Então, a gente precisa ver que quem está lá do outro lado é alguém como eu. Então, acho que tem aí um mercado para crescer, mas existe no paralelo, eu trago isso porque quando a gente, de novo, né, e não é o merchan só, mas quando a gente escolheu o nome Ataba, para mim é muito claro que a causa da formação dos leitores, ela é a causa de uma aldeia. Precisa envolver editora, livreiro, autor, distribuidor, escola, professor, famílias, enfim, esse é um trabalho coletivo, né? É um trabalho que precisa ser feito por muita gente. Senão não vai ter mercado também. É um negócio que não sobrevive, né? Eu só queria falar uma coisa. Primeiro agradecer, porque eu sou autora. E o que eu ouvi isso aqui me dá esperança. Porque as grandes editoras só editam aqueles top e as livrarias colocam lá na frente só eles. Aí o pequeno vai para dentro assim, se ninguém conhece, ninguém vai continuar não sendo conhecido. E não quer dizer que seja ruim. Eu gostei de ver quando ele falou, a pessoa lá não precisa, ela já vai vender. Né? A Bienal, ou seja, as feiras do livro também, eu estou vendo que está mudando alguma coisa ali. Mas a política pública precisa ter esse olhar para isso. Porque cobrar um espaço, mais de 40 mil, para uma editora pequena, é inviável. Absolutamente. O que eu venho notando na Feira de Livro de Porto Alegre, pelo menos, editoras pequenas se juntando para pagar. Mas eu acho que tem ainda que mudar isso aqui. Não ficar uma panelinha
uma panelinha de editores, uma panelinha para ganhar e só aqueles melhores. Sabe, eu acho que o clube de assinatura precisa ter esse olhar para esses novos editores, autores, que não está tendo espaço. Ele não tem espaço para chegar numa editora grande, então ele nem é olhado. O livro pode ser muito bom, ele não é olhado. Ele vai para o lixo. Se não tem o QI, que indica, não adianta. Sabe? Então, para mim, é um alento. E voltando ali, não sei se foi a Denise Andressa que falou sobre a venda desse contato. Em 2012, eu lancei um livro que vendeu tudo. Foi assim. Por quê? Porque eu fui à luta. Uma pastelaria perto da minha casa foi que mais vendeu meu livro. Ela botou lá e vendeu. E chegou, me traz mais. Aí tinha gente comprando 10 para os funcionários. E quando eu falei para um outro autor que estava, eu disse, estou vendendo, numa pastelaria? Eu não vou pôr meu livro. Eu disse, mas o meu livro tem que ir aonde este leitor não tem acesso. É lá que eu quero estar. Sabe? Então, assim, ouvir isso aqui, para mim é muito bom. Eu já vou, assim, de alma lavada para minha casa. E mais interessante ainda, eu sou uma autora ainda não conhecida, o apartamento que a minha anfitriã foi me receber, foi me dar a chave, eu faço questão de contar porque estou emocionada até agora. Quando ela me entrega a chave, quem marcou foi meu marido, então eu nem estava envolvida nisso, ela nem poderia saber, né? E que eu olho assim no BD, estava o meu livro. Que massa. Posso te amar. Eu disse assim, você conhece? Está lendo o livro? Estou. Conhece a autora? Não conheço, mas eu estou amando a leitura. Então eu quero autógrafos com o maior prazer. Então, são essas coisas que enaltece a gente, sabe? Ouvir essa preocupação, e o mundo está mudando, então não tem menos leitores, e sim olhar para esse leitor, o que ele quer. E as editoras olhar para nós autores. Não só para aquele lá de fora, não só para aquele top aqui, não só para aquele artista que lançou um livro, vou lá vender, é óbvio que ele vai vender. Sabe? Então foi muito bom estar aqui, eu agradeço. Que ótimo. Gente, então a gente encerra a mesa. Por último, eu queria também dizer que as editoras, é curioso o fenômeno, né? Eu acho que tudo isso dá margem para que surjam novas editoras de nicho, editoras preocupadas diretamente com o leitor desse ou daquele gênero, bem próximos, né, ao seu público, e as editoras grandes despertarem, abrirem os olhos. Acho que os selos editoriais, né, um fenômeno de alguns anos para cá nas editoras mostra bem isso, né? A gente está mais próximo desse e daquele público, né? E sem leitor não tem livro, não tem venda, não tem mercado, não tem nada, né? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, de todos vocês, dos convidados, e eu acho que a conversa continua, né? A gente está todo mundo aqui, a gente bate papo e durante todos esses dias de Flip, né? Obrigado. Eu queria também fazer um agradecimento da fantástica ao Lucas, que já sabia que estava se preparando para uma moderação maravilhosa, não consegui estar aqui no início. Heloísa, obrigada por ter vindo também. Já tinha cumprimentado o Rafael e a Denise, mas a ti também. Obrigada a vocês. Só quero convidar todo mundo também. A gente está com um book truck do Intrínsecos e da Intrínseca, lá na área do Pontal. Lá a gente fala um pouquinho também mais sobre editora, sobre o Clube do Livro. Quem quiser tomar um cafezinho lá, a gente está aberto todo dia de 11 às 9. Tá bom? A Tabata, mais algum lugar? Sim, sábado nós estaremos na Biblioteca Azul, na programação da Flipinha, com uma mesa que é o não lugar da literatura infantil nas feiras e eventos literários. O pacote, eu tô meio nervoso, calma, estou gaguejando, mas o pacote de texto está aqui na Casa Fantástica, até o fim da Flip. E o motivo do meu nervosismo, agora eu vou deixar um pouquinho o humor de lado, mas eu recebi esse convite para vir para cá. Eu vim para a Flip a primeira vez há alguns anos, foi um presente que minha esposa me deu, a gente veio, viajou, e eu falei para mim, eu quero vir todo ano. Não deu, mas eu falei, um dia eu ainda vou ser convidado. Hoje eu estou aqui. E hoje eu estou aqui, eu quase não vinha. Ontem meu padrinho mesmo, lá do interior do Ceará,
Ele foi internado para UTI. E hoje eu estava aqui me preparando para a mesa, minha esposa me ligou, dizendo que ele tinha falecido. Meus pais não me contaram, porque eles sabiam que eu ia estar aqui na mesa, eles não queriam me deixar nervoso. Meu padrinho foi um dos grandes responsáveis por eu ter me tornado esse leitor que eu sou. Eu viajava para casa dele no interior, ele tinha uma biblioteca vastíssima, e eu ficava lá nas minhas férias, 7 anos, 8 anos, ele comprava gibi para mim, eu ficava lendo. E aquele escritor, leitor, toda vez que ele vinha para Fortaleza, conversava comigo, falava sobre os próximos livros dele. E ele deixa essa saudade grande, mas eu tenho certeza que ele tá feliz de estar me vendo aqui. Obrigado, muito obrigado por esse convite. Hoje ele faz muito mais sentido para mim, Priscila. E obrigado por vocês terem escutado esse pequeno desabafo aqui, mas é porque a literatura emociona também, né? Obrigado. 7h30 a gente está de volta com uma mesa sobre agenciamento literário. Vocês querem tirar uma, Céu? Vai enxugar aqui minhas lágrimas. Você tira? Pra tirar o nosso ou Todo mundo. Todo mundo é uma só assim, ó. daquelas que vem Daquelas de todo mundo. Vem pra cá. Todo mundo aí? Todo mundo aí? Atenção. Todo mundo pra cá. Rapaz, de que cidade que você é? Fortaleza. Fortaleza, nasceu lá mesmo. Quando você falou interior de Ceará, minha família é toda do interior de Ceará. De onde? Da Catarina. Catarina. Tauá. Da Ana. Tauá. Mais um Parente. Parente, certeza. Já pensou? Prazer. Minha família, minha mãe de Tauá. Meu pai de Acopiara. Eu passo lá. Eu fico até domingo. Eu cheguei